Você já se sentiu perdido, como se tivesse ido longe demais e não tem como mais voltar? E às vezes você até pensou que por conta dos seus erros, você perdeu completamente o amor que Deus tem por você. E que essas escolhas te afastaram do amor dele. Mas e se eu te disser que essa história não é simplesmente sobre o nosso erro diário? Não é sobre o erro que você cometeu, mas sim sobre perdão. Então eu te convido a ficar até o fim desse vídeo, que hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo. E você vai entender que nós temos muito mais semelhança com ele do que a gente pensa. Oi, eu sou a Amanda Silveira e aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia. E a história de hoje é sobre o filho pródigo. Se você não conhece essa história, ela está localizada em Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Eu não vou ler ela inteiro, porque senão eu vou ficar lendo muita coisa aqui, mas eu te convido a abrir sua Bíblia aí, em Lucas 15, 11 e 32. Então hoje nós vamos analisar essa passagem, que é uma das passagens mais impactantes da Bíblia, e vamos explorar o que Deus fala sobre arrependimento, sobre perdão e sobre a graça que ele nos proporciona. E o propósito dessa parábola é mostrar o caráter de Deus, como é o reino de Deus e o que Deus faz por nós. E eu quero te fazer uma pergunta: quantas vezes a gente se afasta de Deus achando que está fazendo algo que é bom para nossa vida? Porque a vida é minha, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, essa é minha decisão. E através disso, a gente se afasta, a gente se perde cada vez mais desse relacionamento com Deus, com o nosso Pai. E a passagem do filho pródigo fala justamente desse relacionamento de um pai com dois filhos. E aqui a gente tem que analisar e dividir a história em três pontos: a parte da rebeldia do filho mais jovem, a queda e o arrependimento do mesmo filho, a graça do pai e o retorno do filho. Porém, tem o irmão mais velho, que a gente vai explicar um pouquinho qual o papel dele. E vou trazer aqui para vocês também algumas aplicações práticas para a sua vida. Se a gente pegar então Lucas capítulo 15, de 11 a 32, vai contar a história de um pai que tinha dois filhos. E o filho mais novo pediu para o pai a parte dos bens que caberia a ele por herança. E o pai decidiu repartir esses bens até ele. Essa parte aqui em que o filho deseja uma parte da sua herança, naquela época, era algo considerado como uma rejeição ao próprio pai. É como se o filho tivesse rejeitado o pai e desejado a sua morte. Se você pegar para analisar até hoje, se você chegar no seu pai e pedir uma herança, você tá meio que desejando a morte dele ali. Então imagina isso que acontece hoje, antigamente, há muitos e muitos anos atrás, milhares de anos atrás. Porém, o pai distribuiu a herança entre os filhos. E geralmente tinha a proporção, né? Para o filho mais novo e para o filho mais velho tinha o percentual para cada um. E aí o filho mais novo decidiu ir embora. E ele foi embora para um lugar bem distante e desperdiçou todos os seus bens, vivendo prazeres, quiçá imoralidades sexuais, enfim. De modo irresponsável, ele gastou todo o seu dinheiro, ou seja, ele fez algo que não era o que o pai dele talvez imaginaria que ele fizesse. Ele fez algo totalmente irresponsável, sem pensar em consequências, através de prazeres momentâneos, através dessa busca de preencher algo que ele não conseguia encontrar. Então ele decidiu preencher com coisas vazias através do dinheiro que o pai distribuiu para ele. Depois dele gastar tudo, a região que ele estava, ele começou a passar necessidade. A necessidade era tanta que ele pensou em comer a comida dos porcos. E quando ele pensou em comer a comida dos porcos, ele pensou assim: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e direi: pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele levantou, foi para o seu pai. E quando o pai dele viu, olha, presta atenção nessa frase. Quando o pai dele estava longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Aqui a gente tem esses dois pontos, a queda e o arrependimento do filho mais novo. Ele estava no fundo do poço, desejando comer essas comidas de porcos, mas ele caiu em si. E através desse cair em si,
vem o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro e a sua humildade em reconhecer os erros. Então nós, quando caímos, quando fazemos coisas que desagradam ao coração do Pai, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que a gente errou e para poder voltar para o Pai. E aqui entra a reação do Pai. O Pai foi de encontro ao Filho. O Pai abraçou, o Pai celebrou. E ele disse aos servos dele para trazer a melhor roupa e colocar um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Além disso, o Pai também pediu para sacrificar um bezerro gordo. Ele diz assim: este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Então aqui a gente consegue enxergar que naquela época, primeiro, o simbolismo do anel, da roupa, do bezerro, era como uma restauração total e incondicional. Então naquele momento o pai estava falando: meu filho, eu te recebo de volta. Meu filho, eu quero você aqui comigo, eu quero você na minha presença. E aí a gente traz esse ponto para Deus. Deus, ele nos espera de braços abertos. Ele nos espera de braços abertos mesmo que a gente tenha errado feio. Mesmo que a gente tenha se afastado, cometido o pecado mais esdrúxulo que existe na face da terra. Mesmo assim, ele nos espera de braços abertos. É interesse de Deus nos encontrar. E ele sempre foi em busca de seus filhos. Ele sempre foi em busca, se você analisar na Bíblia, ele sempre estava indo em busca das pessoas que se arrependiam. Você se arrepende e Deus vai ao seu encontro, de braços abertos. Porém, entra o filho mais velho. Quando entra o irmão mais velho, ele se sente injustiçado. E ele fala assim: há tantos anos te sirvo, e eu nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando agora este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com prostitutas, matastes para ele o melhor bezerro? E o pai disse assim: filho, tu sempre esteves comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Olha o quão Deus é maravilhoso. Essa parábola, Jesus está mostrando para os fariseus da época que esse irmão mais velho aqui eram os próprios fariseus. E através disso vem a inveja, vem os sentimentos ruins contra os seus irmãos. O irmão mais velho se sentiu injustiçado, porque ele sempre obedeceu, mas nunca foi celebrado. Porém, ele tinha tudo ali para ele. Ele estava ali a todo momento. Só que essa parte do filho mais velho é um chamado para nós para termos compaixão, para perdoarmos. Essa parte do filho mais velho representa isso, que nós tenhamos compaixão, que nós tenhamos essa capacidade de perdoar as pessoas. Só que o que eu quero trazer, o ponto principal aqui para vocês, é sobre o filho mais novo, que estava perdido, que decidiu pegar toda a fortuna e gastar com prazeres. Às vezes o seu problema não é pegar o dinheiro e gastar, mas pode ser pecados que te afastem cada vez mais de Deus. Porque o pecado, Deus abomina. E quando a gente peca deliberadamente, sabendo que está fazendo tudo errado, nós estamos cada vez mais afastando de Deus. Porém, Deus está te chamando. Ele está te chamando para voltar para os braços dele. Jesus falou que o Pai recebe de braços abertos. Como eu disse, é interesse de Deus te encontrar. É interesse de Deus ir em busca de você. E a nossa motivação sempre vai ter que ser buscar a sua presença. O amor de Deus não é sobre mim, é sobre Ele. E a gente precisa entender que mesmo a gente fazendo as piores burradas da vida, Ele sempre vai estar disposto a nos resgatar. Aqui fala: meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Olha o quanto a graça de Deus é misericordiosa. Então eu quero te trazer aplicações para o dia a dia. Não importa o quão longe você foi. Não importa o quanto você tenha se afastado de Deus. O Pai sempre está pronto para te receber de volta, de braços abertos, e colocar anel no seu dedo, sandália nos seus pés, te dar o melhor banquete, o melhor alimento.
E se você tem dificuldade de perdoar igual o irmão mais velho, entenda que o perdão vai te libertar. O perdão te liberta, te conecta com o coração de Deus. Então celebre uma pessoa que voltou para Cristo. E se você ainda não voltou para Cristo, volte, porque Ele está te esperando. Jesus fala que o Pai está a todo momento de braços abertos esperando seus filhos voltarem. Quando uma pessoa conhece Jesus, aceita Ele em sua vida de fato, quando uma pessoa decide viver para Ele, a festa no céu. Porque é tempo de celebrar. Quando uma pessoa decide, se arrepende, reconhece que errou e vai em busca do Pai, não tem como não celebrar. Deus é um bom Pai e Ele nos lidera, Ele nos protege, Ele nos dá provisão e Ele está te esperando. Basta você se arrepender, basta você reconhecer onde você errou, o que você errou e voltar para os seus braços. Espero que essa mensagem tenha trazido para você um conforto no seu coração. Se você está perdido e quer voltar, essa é a hora. Essa é a hora de você voltar para os braços do Pai que está te esperando a todo momento. Essa é a hora de você reconhecer onde você errou e falar: Pai, pequei contra ti e eu estou aqui. Eu estou aqui de volta e eu estou pedindo para que Jesus me cure através da tua presença, Pai. Se você se sente perdido, se você precisa de ajuda, de apoio, enfim, comenta aqui embaixo ou me chama no Instagram, tem o link aqui também, vou deixar para vocês, mas busque voltar para os braços do Pai, porque Ele tá te esperando a todo momento, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.